Você sabia que em casos de arrolamento sumário não é necessário comprovar o pagamento do imposto de herança, o ITCMD, antes de receber os bens partilhados? Então o STF analisou essa regra, manteve sua validade e é justamente sobre isso que nós vamos falar aqui rapidamente no dia de hoje. Primeiro, começando por uns conceitos que são fundamentais para a gente entender essa questão. O que é partilha, o que é arrolamento sumário, o que é formal de partilha e o que é carta de adjudicação. Bom, a partilha é basicamente o processo de divisão dos bens de uma pessoa que faleceu entre os seus herdeiros. Então a pessoa morre, deixou bens, acontece o procedimento de partilha, que é a divisão daqueles bens pelos herdeiros dessa pessoa. O arrolamento sumário é uma forma específica de partilha, que é mais simples e mais rápida e que é utilizado quando todos os herdeiros são maiores de idade, estão de acordo com relação à divisão dos bens e, portanto, a partilha é amigável. Então, depois que o juiz homologa essa partilha, é feito o formal de partilha, quando há mais de um herdeiro, ou a carta de adjudicação, quando há apenas um herdeiro. Mas esses dois documentos têm a mesma finalidade. Eles servem para formalizar aquele processo de divisão que foi homologado pelo juiz e serve para que as partes possam levar esses documentos para o cartório para registrar essa transferência de bens. Então, qual foi a discussão que chegou no STF? A dúvida era a seguinte: pode-se fazer a partilha pelo arrolamento sumário sem comprovar antes o pagamento do ITCMD? E essa dúvida surgiu porque nas outras formas de partilha, geralmente se exige, durante o processo, que haja o pagamento de impostos para que se possa avançar com a partilha. Mas no arrolamento sumário é uma norma específica, que foi justamente essa discutida, o parágrafo 2º do artigo 659, que traz essa possibilidade de a partilha avançar com a divisão dos bens sem a necessidade de comprovação antes do pagamento desse imposto. Então, alguns entendiam que essa norma seria inconstitucional porque estaria desrespeitando as normas tributárias e favorecendo indevidamente os herdeiros. A principal discussão foi a seguinte: a gente sabe que as normas gerais de direito tributário são fixadas por lei complementar. Então, a principal discussão era se essa norma trata de tributo e ela foi colocada no CPC, que é uma lei ordinária, isso não seria incorreto, não seria inconstitucional? E o STF decidiu que não, que essa norma é constitucional. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa norma ela trata mais de direito processual e não de isenção ou cobrança de imposto. Portanto, foi correto que ela fosse tratada por lei ordinária. Não seria necessária uma lei complementar nesse caso. O Supremo também entendeu que, na verdade, essa lei ela não dispensa o pagamento do imposto. O que ela faz é não exigir o pagamento desse imposto antes da entrega dos bens. Mas o fisco ele pode ser intimado para a cobrança desse imposto posteriormente. Então, como é uma norma que não dispensa propriamente o pagamento do imposto, o Supremo entendeu, portanto, que não seria necessária a lei complementar. Então, de modo geral, o que é que acontece? Essa norma do CPC ela permite que a partilha avance sem travar o processo por falta de comprovação do ITCMD, mas depois o fisco vai ser intimado e a cobrança pode ocorrer normalmente. Então, em resumo, o Supremo manteve o parágrafo 2º do artigo 659 do CPC e isso garante mais agilidade ao arrolamento sumário, sem prejuízo para o Estado, que pode continuar cobrando o ITCMD. Eu vou ler o dispositivo que foi reconhecido como constitucional pelo STF para que a gente possa fixar esse tema. Parágrafo 2º. Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou adjudicação, será lavrado formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação. E em seguida serão expedidos alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos. Notem que não tem uma exigência de pagamento de imposto aí, anterior. Não tem. Vai ter posterior, como vocês vão entender no prosseguimento da leitura. Intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto, de transmissão e de outros tributos, porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do parágrafo 2º do artigo 662. Se esse conteúdo te ajudou, curta o vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho para se manter atualizado sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Obrigado por acompanhar o canal, até a próxima.